Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Felipe Gomes, eu sou psicólogo, perito psicólogo e esse canal traz informações da psicologia para você. Nesse vídeo eu vou falar sobre a psicologia secreta do investidor. Isso mesmo, eu vou falar como que a gente aplica a psicologia para essa atividade do mundo dos negócios e dos investimentos. Então, se você é investidor, se você opera no mercado financeiro, se você faz swing trade, day trade, você precisa assistir esse vídeo. Vem comigo, se inscreva no canal para acompanhar os nossos conteúdos. Até lá, aguardo vocês. Muito obrigado. Vou explicar, então, um pouco para você como que funciona essa questão da psicologia do investidor, da psicologia do trade, para a gente entender um pouco esses mecanismos que ocorrem psicologicamente aí com o investidor na questão da tomada de decisão, basicamente. Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o trader ele precisa ter uma habilidade psicológica específica, que é a capacidade de lidar com perdas, de lidar com dor. E essa é uma capacidade, basicamente, também que ele precisa desenvolver. E ela é difícil de desenvolver. Por quê? Porque é natural do ser humano não gostar de perder. Veja bem, mesmo quando a gente perde uma coisa que a gente já não queria mais, por exemplo, a gente tende a sentir mal com aquilo que você abre mão. Então, mesmo que você tenha uma posição, por exemplo, melhor, um outro emprego, um outro relacionamento, é natural do ser humano não querer abrir mão daquilo que ele tem, por exemplo. Então, a perda é algo que pode abalar psicologicamente as tomadas de decisões do investidor. Então, primeiramente, ele vai precisar ter uma habilidade natural de lidar com algo que faz parte dessa atividade. Outra coisa que a gente precisa entender é que, teoricamente, essa matemática do mercado, ela é simples, né? Então, a lógica seria ele ganhar mais do que ele perde, independente do modo ali, do setup que ele usa, do modo como ele opera, do sistema, da estratégia que ele tem. Mesmo se ele for uma pessoa leiga ou se ele for uma pessoa que tem um conhecimento avançado, o resultado, se ele ganhar mais do que ele perde, para ele aquela atividade começa a se tornar satisfatória. Então é uma questão também psicologicamente de como ele vai se sentir com essa atividade, inclusive para gerar motivação. A gente sabe que a motivação, os resultados também impactam na motivação, né? O resultado ele gera motivação. Então, se a estratégia está dando certo, a pessoa fica mais motivada, então, a conseguir seguir em frente e se desenvolver, né? Ou melhorar a sua performance. Mas o que a gente entende? Existe um jargão no mercado, uma brincadeira ali entre os traders, dizendo que o trader é um eterno insatisfeito. E essa brincadeira ela é interessante, porque ela fala sobre esse aspecto psicológico. Por que ele é um eterno insatisfeito? Porque basicamente ele vai ter que lidar o tempo todo com frustrações, com perdas ou com a ideia de perda. Pode ser que necessariamente ele não perdeu, mas ele perde uma oportunidade. Então, se ele vê uma oportunidade que ele não entrou e por algum motivo que envolve a tomada de decisão, psicologicamente aquilo faz com que ele sinta-se abatido, com que ele sinta-se como se ele tivesse perdido uma oportunidade, por exemplo. Na realidade, ele não perdeu materialmente em si, mas se o resultado dele for negativo, ele vai poder então ficar sentindo, poxa, eu perdi aquela oportunidade, será que isso impactaria no meu resultado? Se ele perde também em uma operação ali, uma perda real, aquilo também vai desmotivá-lo também
dependendo ali da estratégia e do cálculo que ele deixou para aquela perda. Então o que a gente vê, basicamente, por que eu estou dizendo isso? Porque a gente precisa entender que, primeiro, o mercado ele segue uma matemática e uma lógica que não é a lógica do desejo do operador. Isso que é difícil para o operador entender, por isso que muita gente fica brigando com o mercado. E se você brigar com a lógica do mercado, as chances disso dar errado é muito grande. É um risco, é um suicídio praticamente. Teria que ser ao contrário, é você se adaptar à lógica do mercado. Porém, essas questões, como elas são emocionais, e o que acontece é que desenvolve gatilhos mentais do qual pode desenvolver um comportamento que a pessoa não esperava. Por quê? Porque ela está brigando ali emocionalmente com uma realidade, com uma lógica. Então, funciona ao contrário. Quanto mais frieza aquela pessoa desenvolver no sentido do domínio das suas emoções, é claro que ela tende a performar melhor. Por quê? Porque o desafio disso dar certo, ele é um desafio que não é matemático, ele passa a ser um desafio psicológico. Olha essa frase aqui interessante que eu peguei de um pesquisador que ele é um psicólogo que pesquisa nessa área. O sucesso do operador está diretamente proporcional às suas habilidades psicológicas, assim como é em tudo na vida, né? Primeiro são essas habilidades psicológicas que fazem com que a pessoa possa tomar a melhor decisão ou as melhores decisões, e essas decisões são interpretadas como sucesso. Então a questão é primordial para você saber, você que é trader, você que é investidor, você que está nessa lógica ali lidando com o mercado, é primeiro você entender que precisa adaptar o seu perfil à realidade do mercado. E aí, de um modo inteligente, gerenciar, né, suas emoções, o seu perfil, para que de um modo inteligente você consiga obter um lucro daquela atividade que é o seu objetivo. Então, esse lucro, ele passa a ser resultado de um desafio psicológico. Por isso que é muito comum as pessoas que entram no mercado financeiro se deparam com aspectos ali delas mesmas que elas então poderiam desconhecer. Isso é muito interessante porque também traz para a pessoa uma possibilidade de autoconhecimento. Então, investir nessas habilidades certamente é um caminho fundamental para o sucesso dessa atividade. Tão fundamental quanto investir no operacional, nas estratégias. Mas se ele também não tiver o domínio das suas próprias emoções e não souber identificar os seus gatilhos mentais que o fazem agir de uma forma irracional, então isso vai ser resultante em prejuízo. Certamente ele vai ter muito prejuízo nessa atividade. Por isso que o investimento em si mesmo nessa atividade continua sendo o melhor investimento que uma pessoa pode fazer. E nesse sentido, a psicologia do trader vai auxiliar, então, esse profissional dessa maneira.